aí, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Vamos falar sobre o fracasso que foi esse heel turn do John Cena. Mas antes, você vai deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal se você é novo por aqui, pra você não perder nenhum dos conteúdos que eu faço. E também, obviamente, me seguir nas redes sociais, tudo Central Wrestling tá aparecendo por aqui, que é onde a gente pode trocar mais ideia. Vamos falar sobre esse heel turn do John Cena, que na minha visão foi muito legal, só que eles acabaram... Cara, a WWE conseguiu estragar uma coisa que era muito sensacional, que ia dar muito certo. E aí eu tenho alguns pontos sobre isso, que na minha visão é o porquê não deu certo, que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo. Primeiro vamos dar uma recapitulada, né? O The Rock queria a alma do Cody Rhodes, falava, eu quero sua alma, eu quero que você seja o meu campeão e tudo mais. E aí o Cody Rhodes pegou e falou, não vou entregar minha alma pra você, eu quero que você vá pra aquele lugar e tudo mais. Daí o The Rock pegou e falou, então beleza, meu amigo, eu sempre tenho um plano B. E esse plano B do The Rock era simplesmente se aliar com o John Cena e fazer com que ele se tornasse heel. Uma coisa que, isso é importante a gente se atentar, porque é uma coisa que ninguém esperava. O John Cena se tornar heel para sua tour de aposentadoria era uma coisa completamente que ninguém assim, não vou dizer que ninguém pensava, porque vai ter o pessoal falando, eu imaginava, já tinha esse burburinho, mas era uma coisa, assim, muito impensado, sabe, de fazer. Só que aí, pra mim, entra o primeiro ponto de erro de tudo isso. O The Rock estar envolvido nisso e ser uma peça tão fundamental nessa história foi o primeiro erro da WWE nessa coisa toda de turnar o John Cena. Porque como que você coloca o The Rock como a peça principal dessa história se é um cara que não vai poder estar ativamente presente nessa história? Porque pra funcionar essa história do John Cena, ele tem que começar a ser esse heel que vai estar presente, que vai estar fazendo coisas. E se ele tá lá, só que o cara que recrutou ele não está, não tem muito sentido. Cada vez que o John Cena aparecia pra fazer uma luta, cada vez que o John Cena aparecia pra fazer uma coisa que era muito legal, ficava faltando o The Rock ali. Ficava faltando esse... o porquê que ele tá fazendo isso. Ficava faltando esse grande momento, sabe? E eu acho que cada vez mais, é muito doido isso, mas cada vez mais ficava aparente de que o The Rock só foi lá pra causar e acabou com tudo. Mas beleza, o The Rock não apareceu mais, ele simplesmente foi embora, não queria mais fazer nada, só que tinha uma pessoa a mais ali junto com eles. E essa pessoa até apareceu, só que depois brigou com a WWE. Então, basicamente, toda a stable, entre muitas aspas, porque eu sinceramente acho que talvez a primeira ideia, a ideia inicial de fazer tudo isso, fosse que de fato tivesse uma stable, tivesse uma história, que eles fizessem uma facção, alguma coisa assim. Eu acho que realmente era esse caminho que eles queriam tomar. Só que realmente, conforme as coisas foram acontecendo, isso não dava mais pra fazer, sabe? Tipo, conforme tudo foi rolando, meio que você ficou sem essa opção pra fazer isso, sabe? Porque The Rock não pode. Aí depois o Travis Scott já era muito difícil de você conseguir conciliar a agenda dele. Aí do nada ele briga com a WWE. Então cada vez mais foi acontecendo coisas que a WWE simplesmente não tinha mais o que fazer. E aí eu acho que o grande ponto pra mim é esse. Não tem mais o que fazer. Aí beleza, tudo bem. Vida que segue, Vini. Acontece, tá tudo certo. Também não vamos se precipitar tanto. Acontece. Agora, o que não pode acontecer é uma história mal contada. Quando o John Cena vira heel, ele entra nessa pira de eu quero enfrentar todo mundo que eu já enfrentei, todo mundo que eu tenho uma história e tudo mais, e isso no começo foi uma coisa muito legal. A primeira feud dele com o Randy Orton foi uma coisa sensacional, porque contava uma história e principalmente, acima de contar a história, você realmente consegue dar o peso final dessa história toda deles. Eu acho que esse pra mim é o grande bagulho, de, tipo assim, você consegue colocar o final nessa história entre os dois, que realmente talvez não tivesse, se não tivesse essa tour de despedida. Então isso era uma coisa muito legal. Aí ele enfrentou o Randy Orton e pô, que legal, eles estão tendo esse fechamento. Era uma coisa que todo mundo tava comprando realmente essa ideia dessa história dele. Realmente o pessoal tava a fim de ver isso daí. E aí, do nada, ao invés de colocarem a luta que todo mundo queria, colocam uma luta qualquer. No Money in the Bank, ao invés de seguir a história que todo mundo tava querendo que fosse e que fazia sentido com a história do John Cena, não, eles simplesmente
cagaram pra isso. Porque pra mim, se você vai entrar nessa história de que o John Cena quer enfrentar oponentes da história dele, por que que ele não enfrentaria o CM Punk no Money in the Bank? Beleza, eles se enfrentaram depois, foi uma história legal, mas ali, pra mim, você já quebrou o personagem. Ali, naquele momento, pra mim, na minha visão, naquele momento, a WWE perdeu o personagem. De verdade mesmo, assim. Porque realmente entra nesse negócio, tipo assim, qual que é o sentido que o John Cena tá fazendo tudo isso? Qual que é o sentido dele querer enfrentar os personagens da carreira dele, só que ele escolheu um cara novo ao invés do CM Punk? E eu realmente acho que eles perderam muito quando entrou essa história toda do The Rock, quando o The Rock não pôde mais estar, não pôde, né, não quis mais estar. Eu acho que eles perderam muito, porque de fato é uma, tipo, cara, eu não sei explicar, tá ligado? Mas você perde o core principal dessa história toda, sabe? Você perde o negócio todo, sabe? E assim, na minha cabeça, o John Cena iria tornar face de toda forma agora no SummerSlam. Lá naquele vídeo que eu fiz, que eu contava quais seriam os oponentes que eu achava que iria ser e tudo mais, eu falava que provavelmente ele iria tornar face agora. Só que na minha projeção, ele tornaria face por conta da história principal dele. E não porque simplesmente ele acordou e falou: ah, eu não tenho mais amigos, agora eu quero ser face de novo. Valeu, obrigado Cody Rhodes, obrigado por me ajudar. Sem brincadeira, em termos de história, assim, eu tô sendo aquele fã chato que se apega na história e tudo mais, tá? Porque no final também, gente, na moral, assim, luta livre é história. Então, a gente precisa de uma história bem contada pra gente se interessar. E aí, sendo esse fã chato, cara, o face turn dele não fez sentido nenhum. E pior, prejudica muito aquela luta. Aquela luta por si só não faz sentido nenhum. Foi uma luta boa, não me entendam mal. Foi a melhor luta deles, provavelmente. Muito melhor do que a da WrestleMania. Só que em termos de história, aquela luta não conta nada. Em termos de história, aquela luta não representa nada. Porque é um face contra face, onde o face principal, que é o cara mal, virou face da noite pro dia e decidiu ir lá lutar. E ainda perde. E tudo isso porque volta o Brock Lesnar. O John Cena queria enfrentar o Brock Lesnar. Só que como a WWE colocaria o Brock Lesnar face? Não dá. Assim, na moral, até dava. Eu não acho que se o Brock Lesnar voltasse, dependendo de como fosse colocado, talvez até fizesse sentido e a gente até comprasse. Só que na cabeça da WWE faz mais sentido turnar o John Cena agora pra ter esse tempo pro pessoal meio que comprar ele de novo como face. E basicamente é isso, rapaziada. Na minha cabeça, tudo que a WWE fez com o John Cena não valeu de nada. Tá ligado? Porque eles pegaram isso e jogaram fora. Primeiro porque eles pegaram toda a história do Final Boss, de tudo aquilo lá, e jogaram no lixo. Não, a gente nunca mais vai ver esse bagulho. Talvez, mano, se o The Rock aparecer, eu acho que ele não vai nem mencionar isso, porque realmente deu errado. E assim, deu errado nesse sentido de tipo, cara, era um negócio muito legal que meio que não foi pra frente. Bom, e é isso. Eu acho que é muito triste como a WWE fez com a aposentadoria do John Cena. Eu acho que poderia ter sido uma coisa muito mais legal. Poderia ter sido uma run muito incrível mesmo, que ficasse na história mesmo. Mas a WWE, infelizmente, acabou jogando isso no lixo. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês teriam feito diferentes? Eu acho que esse vai virar um what if também, tá ligado? Como que a aposentadoria do John Cena poderia ter sido diferente, tá ligado? Como que a WWE poderia ter bucado diferente? Vai ser um what if que vai ficar aí na história. Quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Tamo junto demais. É nóis e tchau.